nesse salmo, que é um salmo muito lindo. Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nesta noite, como somos gratos ao Senhor, por mais este tempo que temos, ó Pai, de reflexão na Tua Palavra. Teu Espírito, ó Pai, que a inspirou, traga esta revelação aos nossos corações. Aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. O Senhor Jesus é o grande pastor que nos edifica, é o sumo sacerdote que intercede por nós junto a Ti. Por isso, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos cada detalhe, Pai, dessa reflexão. Cuida também deste ambiente e fala conosco pelo Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, o Salmo 23 tem sido dito por aí que ele é o Salmo do bom pastor. Não é verdade isso, irmãos. O Salmo 23, ele é o Salmo do grande pastor das ovelhas. Qual que é o Salmo do bom pastor? É o Salmo 22. Ele começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Então o Salmo 22 é o Salmo do bom pastor, porque ali o Senhor Jesus, Ele está dando a sua vida por nós. Lá em João 10:11 diz assim: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então o Salmo 22 é o Salmo do bom pastor. O Salmo 23 é o Salmo do grande pastor, porque em Hebreus 13:20 a Bíblia vai dizer o seguinte, que o Senhor Jesus, Ele é o grande pastor das ovelhas, porque aqui quem está gritando é a ovelha. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o Salmo 24, ele é o Salmo do supremo pastor. Por que nós sabemos disso? Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Então, Ele é o Rei da Glória, Ele é o supremo pastor. Então, esses três salmos, se ele for lido juntos, nós vamos ganhar bastante entendimento espiritual, porque o Salmo 22, ele é muito lindo, que fala do bom pastor. E no Salmo 22, aqui, nesse pequeno salmo, de apenas 31 versículos, que é o 22, ali nós temos a encarnação de Cristo, você vai encontrar naquele salmo. Ali nós temos Jesus no Getsemane, ali nós temos Jesus indo para a cruz, Jesus na cruz, e nós temos Jesus ressuscitado dentre os mortos. É um salmo lindo, maravilhoso. Agora, eu quero hoje fazer uma breve reflexão aqui, porque nós temos a mesa do Senhor, sobre o Salmo 23. O Salmo 23, claro, fala do grande pastor das ovelhas e os privilégios das suas ovelhas. Porque quais são os privilégios das ovelhas de Cristo? Nós, como ovelhas de Cristo, né? O primeiro privilégio, meus queridos irmãos, ele é maravilhoso, porque logo no versículo 1 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora, ele só poderia dizer isso por Davi, inspirado pelo Espírito, se o Espírito não afiançasse isto aqui para que Davi então escrevesse Salmo 23. Não faria sentido nenhum se o nosso Senhor, amado pastor, não fosse o soberano, o grande eu sou. Então, é um privilégio para nós, ovelhas do Cordeiro de Deus, o nosso grande pastor. Ele é o bom pastor no Salmo 22,
o bom pastor no 22, o grande pastor no 23 e o supremo pastor no Salmo 24. Agora, queridos, esse Salmo 23, nós podemos observar que existem muitas histórias, muitos poemas que foram feitos por esse Salmo 23. Eu lembro de um livro que eu li há muitos anos atrás, que relatava a história muito interessante de um grande declarador de poemas. Interessante que ele era um homem, um grande poeta, que ele fazia os seus poemas na hora. Ele foi convidado para declamar poesias e criar poesias num grande teatro. Ele era muito famoso e o teatro estava cheio de pessoas, mas no final então as pessoas começaram a dizer para ele: faz uma poesia sobre a rosa, aquela flor rosa, faz sobre um pardal. E ele começou ali a declamar ali os seus poemas, e tinha uma moça cristã ali no meio do povo. Ela pensou o seguinte: aquele homem, ele tinha uma técnica no falar, tinha uma oratória excepcional, uma dicção tão maravilhosa, que ela pensou: se este homem declamar o Salmo 23, vai haver dentro deste auditório, para aqueles que não conhecem o nosso bom pastor, conversões maravilhosas, porque ela amava aquele Salmo 23, ela declamava aquele Salmo 23, ela tinha segurança naquele Salmo 23. Então, ela levantou a mão, aí aquele poeta disse assim: pois não, o senhor conseguiria recitar o Salmo 23, como a nossa irmã veio aqui na frente, a nossa irmãzinha veio aqui na frente e recitou? Então ele sentiu como que uma ofensa, achando que ele não lia salmos, e ele sabia o Salmo 23, mas ele disse assim: olha, eu vou recitar se alguém vier aqui e também recitar o Salmo 23. Então, como não houve ninguém, mas de repente um senhor lá levantou a mão e disse: eu vou recitar o Salmo 23. Então pode vir aqui, Senhor. Então aquele homem se ficou do lado, subiu com dificuldade ali naquele palco e ficou ali. Então este homem, com aquela técnica, com aquela voz linda, com aquela voz harmônica, com aquela voz sonora, uma voz muito gostosa de se ouvir, começou a declamar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, e até o final do versículo, até todo o salmo. Quando ele terminou de declamar aquele salmo, todos ficaram de pé e o aplaudiram e pediram bis para ouvir aquela voz maravilhosa daquele grande poeta. Então, aquele poeta, depois de receber todo aquele aplauso, passou o microfone para aquele outro senhor. Então ele começou a declamar o Salmo 23, baixou a cabeça e disse o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Queridos, quando ele terminou de recitar o Salmo 23, ninguém ficou de pé, ninguém aplaudiu aquele homem, só se ouvia naquele auditório soluços, pessoas que foram quebrantadas pela palavra, corações ficaram compungidos, só se ouvia choro. E aquele poeta então pegou o microfone da mão daquele homem e disse o seguinte para aquela plateia: vocês que estão aí chorando, eu quero dizer algo para vocês muito importante. A diferença entre eu e este meu amigo aqui é que eu conheço o Salmo 23 e esse meu amigo conhece o pastor do Salmo. É diferente, irmãos. Então o Senhor quer nos levar a um conhecimento mais profundo dele. Agora, queridos, o Salmo 23, ele funciona, ele é para ovelhas do Senhor. Agora, uma pergunta aqui que nós temos que fazer e respondê-la em nosso coração:
Você já nasceu de novo? Você tem certeza do seu novo nascimento em Cristo? Vocês sabem, irmãos, que nós estamos vivendo as últimas horas da volta de Cristo. Tiago capítulo 5 vai dizer que ele já está com a mão na maçaneta da porta para vir buscar a sua igreja, buscar os seus. Agora, a pergunta que eu fiz aqui para vocês, se você de fato tem a convicção, a certeza do seu novo nascimento, da sua salvação. Agora, irmãos, o que é o novo nascimento? Novo nascimento, eu vou explicar o que ele não é. O novo nascimento não é você frequentar uma denominação evangélica. Novo nascimento não é você conhecer as Escrituras de capa a capa. Novo nascimento não é você orar demais, ler muito a Bíblia. Isso qualquer pessoa ímpia pode fazer. Novo nascimento não é você ser diácono. Novo nascimento não é você ser pastor. Não é você ser presbítero. Porque, irmãos, tem muitas e muitas pessoas que se intitulam pastores, são denominados diáconos, presbíteros, sem nunca ter experimentado o novo nascimento em Cristo. E se não nascer de novo, você não tem o Senhor como o seu grande pastor, como pastor das ovelhas. Essa é uma outra pergunta que temos que fazer, irmãos. Vocês sabem que a morte na nossa vida é iminente. Qualquer hora, nós podemos passar dessa para outra. Onde você vai passar a eternidade? O que nos faz nós, o que nos torna nós filhos de Deus? Primeiro, novo nascimento. Então, o que é o novo nascimento? A palavra fala em 1 Coríntios 15, 36, a Bíblia diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: insensato, o que tu semeias não nasce ou não é vivificado se primeiro não morrer. Então, para nascer de novo, tem que morrer. Muitos pregam que novo nascimento é você atender a um apelo do pregador, você vem à frente, aceita Jesus, é batizado, é uma nova criatura, é novo nascido. Não é verdade isso, irmãos. Uma pessoa espiritualmente morta, ela não está em condições de aceitar Jesus. É Ele quem nos aceita. E como que nós nascemos de novo? Literalmente, é pela fé naquilo que Cristo é e fez. Quando Cristo foi crucificado, quando a cruz foi erigida, levantada da terra, Jesus estava pregado naquela cruz. Em João 12, versículo 32, a Bíblia diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus, quando estava na cruz, houve um momento em que ele puxou a humanidade em seu corpo santo. Por que ele fez isto? João 1,29 vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para tirar o seu pecado e o meu pecado. Como que ele faz isso? É pelo ritualismo de eu aceitar Jesus, ir aqui na frente e o pastor vai orar e agora eu tenho Jesus? Não é isso. Não é por aceitar Jesus, é por crer. Lembra de João 3,16? Aquele versículo que todos nós conhecemos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus nos puxou, nos colocou em seu corpo ali na cruz, é como aquele aspirador de pó, que pega tudo quanto é sujeira, tudo quanto é tranqueira. Existe mais tranqueira do que um pecador? Fala para mim. Então aquele aspirador de pó nos puxou nele, ele era santo. Então o meu e o seu pecado foi colocado sobre Jesus, ali na cruz. E Jesus, irmãos, passou momentos terríveis. No momento, naquele instante em que o meu e o seu pecado foi colocado sobre ele, Jesus Cristo, ele
se sentiu desamparado. Então ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Todos nós sabemos que aquele desamparo era nosso. Quem estava perdido era nós. Aquele desamparo é nós. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia. Que nenhum de nós aqui, irmãos, desça para a sepultura sem ter crido naquela obra consumada no Calvário. Porque, irmãos, quando um pecador desce para a sepultura sem a vida de Cristo, ele pode passar 40 anos dentro de uma comunidade evangélica e nunca ter crido em seu novo nascimento em Cristo. Aquele desamparo de Cristo, que Cristo passou por nós, é de todo pecador que rejeita a crer naquela obra consumada. Ele nos atraiu no seu corpo santo ali na cruz, e como bom pastor, Ele estava dando a sua vida por nós. A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Queridos, isso significa que lá naquela cruz, Jesus não morreu sozinho. Eu e você estávamos nele, porque Ele nos atraiu, fomos colocados em Cristo. Ele morreu, mas a mesma Bíblia que diz que Ele morreu, ela afirma que eu também morri. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11, está escrito assim: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Agora, se você não crê que morreu com Cristo, você está perdido eternamente, você vai perecer no inferno eternamente. Meus queridos irmãos, abra os ouvidos, abra seus olhos, é tempo de buscar a misericórdia de Deus, falar: Senhor, me faça nascer de novo pela Tua palavra, me dá uma experiência real e genuína de novo nascimento. E a Bíblia continua nos advertindo, Amós 4,12, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Você está preparado para encontrar com teu Deus? Ou você tem dúvidas ainda? Pense, você pode morrer amanhã, nessa noite. Estou falando aqui com muito amor, irmãos. Deus meu, por que me desamparaste? Nós morremos com Cristo, porque assim está escrito. Como que nós vamos ser justificados? Romanos 6,7, a palavra de Deus diz assim: porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Ou em outras palavras, enquanto você não crê que está morto junto com Cristo, você não está justificado do pecado. Agora, se você crê que morreu com Ele, você é um justificado. Não importa quem você foi, Cristo na cruz levou o seu pecado, levou a sua sujidade, levou a pior tranqueira que existia na face da terra, que é eu e você. O pecado é algo muito nojento. O pecado apodrece o homem da cabeça aos pés, como diz Isaías. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há no homem coisa sã. Essencialmente falando, irmãos, a natureza humana sem Cristo, ela é podre. Podre, da cabeça aos pés. E nós achamos que podemos viver sem Ele. Queridos, até para você levantar e deitar, ainda que não creu no Senhor, você depende dEle. Até o diabo depende de Cristo para viver, porque a palavra fala em Colossenses que em Cristo, nele, tudo subexiste. Sem Ele sustentar todas as coisas, Hebreus 1,3 diz que sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Se Ele não sustentar, haveria uma implosão geral, consumiria a tudo, acabaria com tudo. Irmãos, que grande Deus é esse? Agora, queridos irmãos, novo nascimento, nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, Romanos 6,4, fomos sepultados junto com Ele na morte pelo batismo. Ali, esse batismo aqui, não está falando do batismo das águas ainda não,
Se você morreu com Cristo na cruz, você foi sepultado, porque o pecado tem que ser enterrado, porque morreu. Agora, Efésios capítulo 2, versículo 6, a palavra fala que é o terceiro dia, quando Deus trouxe Jesus Cristo dentre os mortos, a Bíblia afirma assim: e juntamente com Ele, com Jesus, porque você morreu com Ele, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos nos lugares celestiais em Cristo. Agora, quando eu creio neste fato, agora sim eu posso pedir o batismo nas águas, porque eu creio. Primeiro, a salvação ocorreu no meu interior. Ele me atraiu, me crucificou, me fez morrer e juntamente com Ele me ressuscitou. Então agora eu posso ser batizado nas águas, porque eu sou salvo. As pessoas não batizam para ser salvas, os salvos é que são batizados, porque Ele já fez uma obra dentro de cada um de nós. Então, quando você crê em seu novo nascimento em Cristo, você tem o Senhor como o seu grande pastor. Aí você pode dizer em realidade espiritual: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Queridos, eu acho que não tem nenhum outro salmo mais conhecido do que o Salmo 23. Ele é conhecido universalmente, as pessoas amam este salmo aqui. O Salmo 23, ele é, em realidade espiritual, um reservatório inesgotável de consolo para cada um de nós. Que consolo nós temos aqui, irmãos? E dessa fonte aqui, sabe o que jorra dela? Dessa fonte aqui do Salmo 23, jorra copiosamente refrigério para os cansados, gera refrigério para os cansados, para aqueles desgastados, e gera força para os fracos e alegria para os tristes. Muito lindo esse salmo aqui, irmãos. Que salmo lindo. Então, o Salmo 23, ele expressa também confiança na bondade de Deus, nesta vida e na vida por vir. Lembra que está escrito em Hebreus 13, versículo 8? Jesus Cristo ontem, Jesus Cristo hoje e será para todo sempre. Jesus Cristo ontem, o meu passado foi apagado. Isaías 43, versículo 25, está escrito assim: o Senhor dizendo: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Foi Ele quem apagou as nossas transgressões. De que maneira? 1 Pedro 2,24, a Bíblia diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas feridas fostes sarados. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração onde há muitos evangélicos vazios do evangelho. Se morrer vai tudo para o inferno, porque, irmãos, é tempo de nós voltarmos para a palavra de Deus. Nós não queremos um avivamento? Vamos nos voltar para a palavra de Deus, vamos buscar o Senhor, porque é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover a sua justiça sobre nós. Oséias 10, ele disse exatamente isso. Então, queridos, aqui a simplicidade desse salmo, ela tem profundidade por detrás dele. É um salmo muito simples, mas há uma profundidade muito grande por trás dele. A sua paz que esse salmo apresenta não é uma fuga para cada um de nós, é muito pelo contrário. Há disposição para nós enfrentarmos as trevas e ataques iminentes. Por que nós sabemos disso? Versículo 4 do Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Se parasse por aqui, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.
Oh, irmão, que coisa linda isso, coisa preciosa isso. Então aqui, e o clímax desse salmo aqui revela um amor que não acha satisfação em nenhum outro material, somente no próprio pastor das ovelhas, que é Cristo, Cristo Senhor. Abram comigo, por favor, no Salmo 107, versículo 8 e 9. Veja aqui, irmãos, que coisa mais preciosa nós temos neste salmo aqui. Nós vamos encontrar satisfação e nenhuma coisa deste mundo, irmãos, mas somente no Senhor. Olha o versículo 8, que diz assim, Salmo 107, versículo 8 e o 9. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Essa palavra aqui, fartou de bens a alma faminta, significa, no hebraico, que ele satisfaz plenamente. O único lugar que vamos estar satisfatoriamente ou plenamente satisfeito é em Cristo Jesus. Cristo, meus irmãos, tem sido esquecido em nossos púlpitos. Cristo tem sido deixado de lado. Hoje as pessoas, como dissemos hoje pela manhã, falando sobre sentimento e fé, é uma busca por Deus. Eu creio em Deus, eu creio em Deus, é Deus, Deus crê em Deus. Quem crê em Deus vai para o inferno. Precisamos ser intrípido aqui, porque crer em Deus é um atalho que você vai pegar para chegar a Ele. Você se esqueceu daquele versículo de João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo, não podemos anular Cristo e a sua cruz. Por isso que tem muitos crentes doentes, crentes não renascidos, mas eles creem, são religiosos, estão fazendo a obra de Deus, estão cansados, não encontraram o verdadeiro descanso, que o descanso é Cristo. Ele disse assim para cada um de nós, em Mateus 11, 28 até 30, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Cristo, Ele não vai dar descanso para nós, Ele é o nosso verdadeiro descanso. E a palavra fala em Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em é dentro de mim, não do meu lado. Olha, irmãos, quantas orações eu já vi que não tem nada a ver. Senhor, te agradecemos porque o Senhor está do nosso lado. Senhor, o Senhor vai na frente, o Senhor vai atrás. Senhor, Cristo é a nossa vida. Se Cristo não for sua vida, você está perdido dentro da igreja. Você já nasceu de novo? Você tem o Senhor como seu pastor? E se tem como seu pastor, por que você busca recurso nos homens? Queridos, precisamos de conhecer esse que é o nosso grande pastor. O Spurgeon, ele disse o seguinte sobre o Salmo 23, ele disse assim: a trombeta da guerra dá lugar à flauta da paz. Que lindo, irmãos. Aqui não tem turbulência, aqui não tem agitação, aqui tem Cristo como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que coisa linda, irmãos. Que descanso nós podemos ter. E Ele está falando aqui, nós vamos ter muitas situações difíceis, até andar pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Tem muita gente aí que tem tanto medo do diabo. O diabo, ele está empenhado em tirar você do foco da palavra de Deus. Ele, todos os seus exércitos demoníacos, quer tirar você da centralidade de Cristo.
Se ele tirar você da centralidade de Cristo, ele destruiu você, porque ele vai encher a tua mente de religião, de ritualismo, e faz isso, faz aquilo, para você cair para trás e morrer e ser pisado por ele. Mas Cristo veio com uma finalidade: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E ele disse em João 10, 27, o nosso bom pastor: as minhas ovelhas ouve a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E no versículo 28 ele diz assim: e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Olha quem está dizendo. Então eu tenho que crer naquilo que ele disse. Queridos, ele fala no versículo 29 de João 10: e da mão do Pai, meu Pai, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Quem que pode arrebatar? Queridos, onde é que está a sua vida hoje? Abre em Colossenses, por favor, capítulo 3, versículo 2 e 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 2 e 3. Olha que texto lindo que nós temos aqui, irmãos. Diz assim a palavra, Colossenses, capítulo 3. Eu vou ler aqui esses 4 primeiros versículos lindos, maravilhosos, que diz assim, Colossenses 3, verso 1: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Irmão, você só pode ser ressuscitado juntamente com Cristo se você crer que morreu com Ele. Se você não morreu com Ele, que história é essa? Qual que é a sua experiência? Não tem assim, a minha experiência é uma, a tua é outra. Não, naquilo que concerne a salvação, é uma só. Ele morreu por todos, logo todos morreram. Nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Romanos 6, 8 fala assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, se eu morri com Ele, então eu creio que eu fui ressuscitado juntamente com Ele. Então agora diz assim, versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por que eu tenho que pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra? Quem pensa nas coisas da terra são aqueles que Filipenses 3, versos 17, 18, 19 diz que são os inimigos da cruz de Cristo. Não quer. A palavra da cruz, o evangelho da graça, a cruz, Cristo crucificado, está saindo de moda, irmãos. É tempo de nós nos levantarmos como um exército de Deus e proclamar que sem Cristo e a cruz não tem caminho para a glória. Não tem essa possibilidade. E aqui, irmãos, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. A Bíblia diz que eu morri. Agora, veja a parte B desse versículo: e a vossa vida está oculta ou escondida juntamente com Cristo em Deus. Onde é que você está, criatura? Com Cristo em Deus. Por quê? Porque você morreu. E quando você morrer aqui, você já está lá pela fé. A tua fé se concretizará, se materializará em realidade espiritual. Como aqueles que não nasceram de novo, quando eles morrer, eles já estão no inferno, mas só que o inferno deles vai acontecer em realidade. Quando eles abrirem os olhos, meu Deus! Se você ler Lucas capítulo 16, aquela parábola do Lázaro e aquele rico, você vai descobrir que o lugar que se faz mais oração é no inferno. Quando aquele rico foi lá para o inferno, ele clamava, lá ele teve até a sua consciência missionária despertada: pai Abraão, manda Lázaro na casa dos meus pais, porque eu tenho 5 irmãos, para que não venha para esse lugar aqui. Ele ficava orando, lá ele teve a sua consciência despertada, mas era muito tarde, não tem como mais sair de lá, irmãos. Vocês são vidas preciosas pelas quais Cristo morreu e incluiu vocês no seu corpo. Como nós vamos deixar de crer nisso, irmão? A não ser que você se odeia e você quer perecer eternamente no inferno.
É hora de nós despertarmos do sono, irmãos. Cristo está vindo para buscar a sua igreja. Você está preparado, irmãos? E agora, veja aqui. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha o versículo 4, irmãos, que coisa linda. Quando Cristo, não fala que vai ser a nossa vida. Se você morreu com Cristo, Cristo agora é a sua vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Oh, irmão, que coisa linda, irmãos, é isso aqui. Agora, o que eu faço para crer nessa verdade? Eu não sei. Peça ao Senhor, clame a Ele por misericórdia, porque todas as vezes que um pecador clamou a Ele por misericórdia, Ele abriu os céus e trouxe a revelação da graça, e essa pessoa veio a crer. Algum tempo atrás, nós tratamos com um pastor, fomos pregar numa conferência lá em Fortaleza, e esse pastor disse para mim o seguinte: olha, pastor Cláudio, faz 40 anos que eu sou pastor, se isto aí é evangelho, é novo nascimento, eu nunca nasci de novo. A comunidade dele, comunidade de quase 600 pessoas. Aí nós pregamos para ele, este homem creu, depois de 40 anos de pastor, numa igreja muito bem conceituada. E depois ele pediu perdão para a igreja, disse o seguinte: olha, meus queridos, eu quero pedir perdão para vocês, que vocês tinham um pastor aqui com título de pastor, e eu preguei a Bíblia para vocês, mas a partir de hoje eu vou pregar a palavra de Deus. De 600 ficou só 120 pessoas. Cadê os outros? Sumiram. Por quê? Foram procurar uma igreja onde eles se sentiam bem. Irmãos, onde a verdade é ministrada, onde a verdade é pregada, as pessoas não se sentem bem. Elas querem o seu ego massageado. Aí vem aquelas imbecilidades: vamos fazer um propósito com Deus. Meu irmão, para com isso. Vamos fazer uma aliança com Deus. Para com isso. Deus fez uma aliança conosco em Jesus Cristo. E a aliança que Ele fez foi com Abraão. E essa aliança, você foi alcançado por aquela aliança. Quer ver qual que é a aliança que é essa? Abra aqui em Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31. Olha que coisa linda nós temos aqui, irmãos. Jeremias 31. Diz assim, versículo 31 e 32. Veja que coisa mais interessante aqui, irmãos. Presta atenção aí. Jeremias 31, 31 e 32 e 33. Eis aí vem dias, claro, estava apontando para Cristo, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e de seus pecados jamais me lembrarei. Quando o Senhor, essa aliança que Ele fez conosco, foi para que aniquilar o nosso pecado de uma vez por todas. Zacarias 3,9, a palavra fala que Ele, o Senhor, tiraria a iniquidade desta terra em um só dia. Quando Ele foi crucificado, nos levou nós à morte com Cristo, o pecado foi tirado de nós, Cristo é a nossa vida. Irmãos,
Peça ao Senhor revelação. Deixa eu ler mais alguns versículos. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Veja o que aconteceu aqui, irmãos. O versículo 12. Hebreus 8, verso 12. Ele está reiterando aqui aquilo que ele disse lá pelo profeta. Hebreus 8, verso 12. Olha que coisa linda temos na palavra de Deus. Nós estamos só lendo Bíblia, irmãos. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, graças ao Senhor, que Ele é um Deus misericordioso. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus 10, versículo 17. Então aqui ele faz um acréscimo, ele acrescenta o seguinte: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Agora, abra em Hebreus capítulo 2, versículo 9, quero ali mostrar para você o que aconteceu ali na cruz, o que houve ali na cruz. Diz assim a palavra, Hebreus capítulo 2, versículo 9, irmãos, diz assim: vemos todavia aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Ali na cruz, ele bebeu o cálice da tua morte. Romanos 5,12, a palavra fala assim: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Agora Jesus na cruz, ele engoliu a morte. Lá na cruz, ele matou a minha e a sua morte. Na sua morte, nós estamos livres. A ponto do apóstolo Paulo escrever assim em Romanos 8,1: agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou, não livrará, te livrou, se você crer, da lei, do pecado e da morte. Irmãos, nós somos feitos livres em Cristo Jesus. Aí você pode ter este grande Senhor como o seu pastor e pode declarar para si mesmo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, com a sua palavra e faça ela frutificar. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, frutifica essa verdade aos nossos corações. Venha revelar o teu Filho em nós, ó Pai. Abençoa agora esse tempo que teremos da mesa do Senhor. É um tempo tão sublime para nós, o teu povo, a tua igreja, que tu compraste, resgataste com o teu próprio sangue. O sangue que lavou os nossos pecados, que purificou os nossos pecados, tornando eles mais alvos do que a neve. Como somos gratos ao Senhor. E em Cristo nós oramos. Amém.